seu coração e deseje agora ser completamente envolvido pela ação e pela unção do Espírito Santo. Nós não podemos correr o risco de querer falar de Deus baseado, fundamentado apenas nas nossas capacidades e conhecimentos humanos. É preciso estarmos completamente entregues, dependentes e submissos à ação do Espírito Santo de Deus. Você que prega a palavra de Deus, você que anuncia o amor de Deus, não faça isso sem antes clamar a unção e ação do Espírito Santo. Não se confie na sua capacidade humana. Coloque todo o seu conhecimento e toda a sua capacidade humana a serviço do Espírito Santo. Que seja material para que ele possa tocar os corações. Só peça isso. Entregue-se. Abandone-se. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós. Sopra em nós. Sopra, Senhor, Somos nos nossos corações, nas nossas mentes. Sopra, Senhor, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, para que tudo que fizermos façamos na tua presença e segundo a tua vontade. Esse lugar fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso, pedindo a presença amorosa e maternal de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Podem sentar. Aqueles que estão aqui presentes, sejam todos bem-vindos. É uma alegria poder estarmos juntos, ainda que por respeito às ações e às limitações deste tempo, em poucas pessoas. Mas também queremos acolher a todos aqueles que estão em casa. Aí também em casa, vocês podem se acomodar. Eu gostaria que você realmente se colocasse nessa posição de atenção. Está presente fisicamente, mas nós sentimos a sua presença espiritual. Como para Deus não existem distâncias, nem tempo, nem limites, a sua presença aqui é real, é verdadeira. Estamos unidos e somos uma família unida pela força, pela ação do Espírito Santo de Deus. Então, que nós possamos aproveitar este dia em que o Senhor vai nos falar
através de pessoas que também têm suas limitações, suas dificuldades, suas misérias. Nós todos temos consciência das nossas misérias, e talvez uma das principais exigências ou uma das principais virtudes de um pregador genuíno é aquela pessoa que tem conhecimento, que tem noção da sua miséria humana. Porque quanto mais nós temos consciência dessa miséria humana que nós somos, mais nós dependemos de Deus. Sobretudo quando nós vamos falar dele, quando nós vamos levar o seu nome, quando nós vamos anunciar a sua presença amorosa. Não tem como nós termos a pretensão de querer fazer isso apenas baseado e fundamentado no nosso conhecimento. É claro que nós precisamos ter conhecimento, buscar conhecimento, estudar. É claro, quanto mais estudarmos, quanto mais conhecermos, quanto mais sabermos sobre a Bíblia, sobre os documentos da igreja, sobre teologia, quanto mais soubermos, mais oferecemos ao Espírito Santo material de boa qualidade para ele usar. É ele que sabe o que vai usar, o que vai arrancar daquilo que nós temos para oferecer. E aí sim, nós, ao conhecermos, damos liberdade ao Espírito Santo de nos usar. Por isso, a formação é importante. Por isso, o conhecimento se faz necessário. É claro que o Espírito Santo pode nos usar mesmo sem conhecermos? Pode. E a gente sabe de tantas pessoas simples, às vezes até sem muito estudo, que o Espírito Santo usa poderosamente. Mas, quanto mais nós conhecemos, mais damos lenha para o Espírito Santo queimar em nós. Mais damos conteúdo para ele, para que possa nos usar. E para que isso aconteça, é preciso que nós desenvolvamos em nós um sentimento, uma atitude de profunda transparência em relação ao Espírito Santo e em relação a nós, à comunidade, ao grupo de oração no qual servimos. Amados irmãos, é preciso deixar claro já de início uma coisa muito séria, muito importante. Hoje nós estamos vivendo num mundo de muita tecnologia. Que bom! E nesse tempo de pandemia, a tecnologia tem nos ajudado muito a chegar nos lugares onde pessoalmente nós estamos impedidos de ir. A tecnologia é importante, nós precisamos saber usá-la para o bem, porque tudo que Deus permite nós, que o homem descubra, que o homem realize, Ele o permite para o nosso bem. Se existem muitas invenções, ou se existem que usam determinadas invenções, avanços tecnológicos para o mal, para prejudicar as pessoas, isso não é de Deus, não é o que Deus quer, não é para isso que o Senhor nos dá inteligência. Então nós precisamos usar a tecnologia para o bem, mas nós não podemos ficar reféns da tecnologia quando nós falamos de Deus. Quando nós falamos de Deus, se nós pudermos usar essa palavra que é imprópria, mas para que seja bem claro, nós precisamos estar reféns do Espírito Santo. É claro, o Espírito Santo nunca nos torna reféns, porque esse termo refém dá um significado de aprisionamento, e o Espírito Santo nunca vai nos aprisionar. Ele sempre vai nos libertar, ele sempre vai nos tornar cada vez mais livres. Obrigado. Então, que nós possamos entender e perceber que o Espírito Santo nos chama para vivermos uma liberdade,
e para que nós possamos dar liberdade ao Espírito Santo para que Ele haja em nós, tirando de nós, buscando em nós aquele material que nós temos para oferecer. Não se concebe um pregador da palavra de Deus que se ache suficientemente capaz de fazer uma pregação dispensando a ação do Espírito Santo. Não se concebe um pregador de um grupo de oração, de um encontro da renovação carismática, que se prepare para uma pregação dispensando a oração. Veja bem, quando nós vamos preparar uma pregação, o que é que nós fazemos? Duas coisas precisamos fazer. Uma indispensável e outra nem tanto. Por quê? É indispensável, quando nós vamos nos preparar para uma pregação, a oração. É indispensável. Não se concebe um pregador preparar uma pregação sem a oração. A outra coisa que não é tão necessária assim, porque ela não pode ser vivida apenas quando nós vamos pregar, é a formação, o estudo da palavra, o estudo, o programa que nós vamos desenvolver na pregação. Por que esse não é tão importante na hora de prepararmos uma pregação? Porque ele precisa ser importante em toda a nossa vida. Nós não podemos estudar apenas quando vamos pregar. O estudo precisa ser constante, contínuo, progressivo, para que ele vá se sedimentando em nosso coração e na nossa mente. Quando você faz esse estudo dessa forma e vai guardando no seu coração e na sua mente todo o conhecimento que o Espírito Santo lhe permite armazenar, você, para uma pregação, precisa investir na oração. Não podemos preparar-nos ou depender de uma pregação que vamos fazer para estudar. E se nós passarmos um ano sem pregar, nós vamos passar um ano sem estudar? O primeiro conceito que eu gostaria de deixar claro no coração de todos vocês que estão aqui presentes e que estão em todo o estado participando conosco: não vincule a preparação de uma pregação apenas com o estudo, porque o estudo ele não pode estar na sua vida apenas quando você vai pregar. O estudo precisa estar na sua vida todos os dias. A leitura da palavra, a reflexão, a meditação da palavra precisa ser diário, independente se você vai fazer uma pregação ou não. O estudo precisa estar presente no nosso dia a dia, não apenas quando nós vamos fazer uma pregação. E se nós passarmos um tempo sem precisar pregar, se o grupo de oração tiver, com a graça de Deus, 10, 15 pregadores, e se o grupo de oração adota o sistema de fazer uma escala de pregação, quanto tempo você vai ficar esperando para fazer a sua pregação no grupo de oração? E quanto tempo você vai ficar esperando chegar a sua vez de pregar para estudar? Não podemos ser assim. O nosso estudo é diário, independente se nós vamos pregar ou não. É preciso que nós tenhamos esse conhecimento sendo armazenado em nós, para que no momento que o Senhor nos pedir, nós estejamos prontos. Agora, a preparação imediata para uma pregação é a oração. Então vejam, a preparação remota, a preparação diária para uma pregação é a formação. É claro que a gente também precisa rezar todos os dias, mas a preparação imediata para uma pregação precisa ser a oração específica, objetiva, focada naquela pregação. Por quê? O conhecimento você já precisa ter adquirido
e ir adquirindo cada dia da sua vida. Não se concebe um pregador que vai para uma pregação sem rezar e sem se preparar com o estudo, deixando claro que o estudo não pode acontecer só quando você vai pregar, ele precisa ser diário. A partir daí, nós precisamos entender que o Senhor quer tocar o nosso coração. Amados, o Senhor investe na formação do nosso coração. Veja, nós, humanamente falando, somos levados a entender, quando falamos em coração, aquele órgão físico que é encarregado de bombear o sangue e, através do sangue, levar para todas as células do nosso corpo o oxigênio, as vitaminas, os nutrientes, tudo aquilo que nos mantém vivos. Ótimo. Mas para a igreja, no sentido espiritual, o coração é muito mais do que um órgão físico. O coração é o lugar onde tudo acontece. Veja, a igreja vai dizer lá no catecismo, no seu catecismo, números 25, 62 e 25, 63, ela vai dizer o seguinte: para a igreja, o coração é o centro e o núcleo do ser humano. Nele se originam todos os pensamentos e sentimentos que movem a pessoa. Repetindo, para a igreja, o coração é o centro e o núcleo do ser humano. Nele se originam todos os pensamentos e sentimentos que movem a pessoa. O coração é a fonte e o motor da vida. Continua a igreja no catecismo. É o nosso canto oculto, inapreensível, quer para a nossa razão, quer para a dos outros. Só o Espírito de Deus é que pode sondar e conhecer. É o lugar da decisão, no mais profundo das nossas tendências psíquicas. E conclui dizendo: é a sede da verdade, onde escolhemos a vida ou a morte. A igreja então nos mostra, nos ensina que quando ela fala, quando Jesus fala, quando a palavra de Deus se refere ao coração, não está se referindo apenas ao órgão físico que bombeia o sangue, mas está se referindo ao centro motor e à fonte de toda a nossa inteligência, de toda a nossa capacidade de discernimento, de toda a nossa capacidade de decisão, de toda a nossa capacidade de escolher entre o bem e o mal. Em assim sendo, vejam, percebam que Jesus, em todas as suas curas, em todos os seus milagres, ele investia primeiro na cura do coração. Você vai ver em todas as curas de Jesus: teus pecados te são perdoados. Primeiro, antes de curar fisicamente o leproso, o cego, o coxo, o surdo, o mudo, teus pecados te são perdoados. A primeira cura que Jesus quer fazer em nós e através de nós é a cura do nosso coração. Não apenas porque, veja, nós não estamos falando aqui do coração, músculo do corpo humano. Então, se a pessoa não tem nenhuma doença do coração, ele não precisa de cura do coração. Percebam que quando se fala em coração, na linguagem bíblica, na linguagem teológica, nós estamos falando do centro da pessoa humana.
E a igreja deixa isso muito claro. Então nós precisamos trabalhar essa transparência do nosso coração, para que tudo que nós pensarmos, tudo que nós desejarmos, tudo que nós realizarmos, brote desse coração totalmente rendido a Deus. E existem alguns requisitos ou alguns adjetivos necessários para que nós possamos trabalhar este nosso coração, para que nós possamos deixar o Senhor nos curar, para que nós tenhamos esse coração genuíno. Primeiro, pegue a sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Você que está em casa, pegue também a Bíblia. Se você pode se concentrar junto conosco aqui presentes nesse estudo, porque ele é também para você. Nós estamos fazendo essa transmissão pelas nossas páginas do Estado exatamente para proporcionar a você que não pôde estar aqui presente a mesma graça que nós estamos vivenciando aqui. Então, caminhe conosco, dê os passos conosco. Mateus capítulo 5, versículo 8. O que Jesus vai dizer aí? Nós conhecemos bem esse texto. É o chamado Sermão da Montanha ou Sermão das Bem-aventuranças. E lá no versículo 8, o que Jesus vai dizer? Vamos ler juntos? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Primeira coisa que se exige de um pregador da palavra de Deus, que ele seja puro de coração, que ele deixe o seu coração ser purificado. E veja, a ideia de purificação aqui é aquela ideia de Eclesiástico 2. O Senhor quer nos purificar como devem ser purificados o ouro e a prata, no fogo. No fogo. Nós precisamos nos deixar purificar no fogo do Espírito Santo. Para que, e o que é que o fogo faz com o ouro e com a prata? Derrete. Ao derreter o metal, há a condição da gente separar o que é metal e o que é sujeira que está entranhado no metal. Só com esse processo de derretimento é que nós vamos conseguir separar e libertar o metal precioso da sujeira que está entranhada nele. Essa mesma imagem nós precisamos trazer para a nossa vida, para o nosso coração. Nós precisamos deixar o Espírito Santo derreter o nosso coração. E veja, outra imagem linda do Espírito Santo, que é justamente o fogo. Nós conhecemos o fogo, e o fogo hoje é usado para tudo, em nossas casas, em muitos ambientes. Mas esse fogo que nós usamos, ele é um fogo que cozinha, que prepara alimentos, mas ele é também um fogo que destrói. Deixe uma panela no fogo e esqueça ela lá, para você ver o que vai acontecer. Ela vai queimar, se tiver água vai secar a água e depois vai derreter tudo aquilo que está em volta. Então esse fogo, ele purifica, mas ele também destrói. Diferente do fogo do Espírito Santo, que é um fogo que queima, mas não destrói. A proposta dele é construir liberdade, construir santidade, construir purificação. Diferente.
a imagem do fogo é importante, mas nós tenhamos presente que há uma diferença capital entre o fogo que queima destruindo e o fogo que queima salvando, libertando, purificando. Outro texto, então vejam, primeira exigência para um pregador: puro de coração. Deixe-se purificar, meu irmão. Eu convido você agora a fechar os olhos um instante. Você em casa, faça o mesmo. Coloque a mão no seu coração. Quais são as impurezas que ainda teimam em permanecer grudadas, escondidas no seu coração, que precisam ser tiradas? Para isso você precisa deixar o seu coração ser derretido no amor de Deus, derretido no fogo do amor que não destrói. Esse derretimento pelo fogo do Espírito Santo do nosso coração não destrói, não desfigura, apenas nos liberta daquilo que é impuro, daquilo que nos atrapalha, daquilo que nos impede de ser transparentes para o Senhor. Faça um rápido exame de consciência para identificar as impurezas que ainda teimam em permanecer no seu coração. Porque o Senhor quer de você, pregador, pureza de coração. Pureza de coração. Segundo texto bíblico, para nós continuarmos a nossa reflexão. Só virar a página. Mateus, capítulo 6, versículo 21. Mateus, capítulo 6, versículo 21. Amém? Vamos ler juntos? Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Quais são os nossos tesouros? O que é importante para nós? Nós estamos buscando que tipo de riqueza? O que nós estamos armazenando no nosso coração como tesouro, como riqueza? As coisas do mundo, que o Senhor vai dizer aí que a traça corrói, que a ferrugem corrói, ou as coisas espirituais, que não existe ladrão que possa roubar? O que é que nos atrai, meus irmãos, pregadores do Mato Grosso do Sul? Quais são os tesouros que nós estamos armazenando no nosso coração? Esse coração que volto a trazer aquilo que a igreja fala, que é o centro de decisão da nossa vida, da nossa missão, da nossa história, do nosso agir, do nosso pensar, do nosso sentir. Quais são os tesouros? O que é importante? O que é que nós estamos armazenando nele? Porque se nós somos pregadores que armazenamos no nosso coração todas as impurezas do mundo, os sentimentos maus, as lembranças más, as raivas, os ressentimentos, como nós vamos misturar com isso que nós armazenamos com a palavra pura de Deus? E aí, o que acontece muitas vezes? Nós pregamos uma mensagem, como que eu diria, contaminada com as impurezas que nós temos no nosso coração. Não tem como, amados irmãos, nós pregarmos uma mensagem pura se no lugar onde ela brota, onde ela é germinada, onde ela é conceituada, está impuro. Não tem como nós falarmos com
pureza de coração se o nosso coração não está totalmente puro? Amados, vejam que é importante, é vital para nós, pregadores, investirmos na purificação do nosso coração como centro de decisão, como lugar onde se originam todos os nossos pensamentos e sentimentos. Como nós vamos pregar algo, a palavra de Deus, que é pura, que salva, que cura, que liberta, se onde ela se origina em nós não está totalmente puro, não está totalmente purificado? É claro que nós somos humanos e miseráveis. Por isso, meus irmãos, por isso é que nós não podemos correr o risco de ir para uma pregação sem antes buscarmos a ação, a unção, a purificação do Espírito Santo em nós. Não podemos correr o risco de proclamar uma palavra misturada com as nossas impurezas. Não podemos correr o risco de proclamar uma palavra contaminada com as nossas contaminações. Por isso precisamos investir na purificação do nosso coração. Novamente, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Faça um rápido exame de consciência. Quais são os tesouros que você está armazenando no seu coração? O que é realmente importante para você? O que é realmente importante? O que você está guardando? Quais são os valores que você está guardando no seu coração? Porque, querendo ou não, serão esses valores que você vai colocar para fora na sua pregação. Se forem os valores genuínos do Evangelho, glória a Deus, é isso que você vai colocar para fora. Mas se forem outros valores humanos, você também vai misturar a pureza do Evangelho com as impurezas que você está armazenando no seu coração. Por fim, última palavra, Marcos agora, capítulo 12, indo um pouquinho para frente. Marcos, capítulo 12, versículo 36. Marcos, capítulo 12, versículo 30, não 36, versículo 30. Marcos 12, 30. Amém? Vamos lá? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todas as tuas forças. Pela definição que a igreja nos faz, bastava dizer: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Por quê? Porque é no coração que brotam todas essas outras coisas que a palavra fala, né? De todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu espírito, porque é lá que brota tudo isso. Então, o nosso amor para com Deus, que é palavra, para com Deus, que é espírito, para com o Deus que é Pai, precisa estar acima de todos os outros amores, precisa estar sobre todas as outras expressões de amor. Por isso eu digo sempre, e às vezes me torno até repetitivo: você que é esposo, que é esposa, você que é pai, que é mãe,
Você quer garantir a fidelidade de alguém para você? Faça com que essa pessoa seja de Deus. Não tem outra forma de garantir. Você que é esposa, quer garantir a fidelidade do seu esposo, da sua esposa? Não fique querendo fazer com que ela te ame, mas faça com que ela ame a Deus. Essa é a única garantia que você pode ter de alguém ser fiel no casamento. A pessoa ser de Deus. Porque se a pessoa é verdadeiramente de Deus, ela nunca vai se permitir fazer nada que afronte a Deus. Leve a pessoa para Deus. E nós, pregadores, temos como missão principal levar as pessoas para Deus. A nossa pregação não pode ter outro objetivo, não pode ter outra finalidade. Nós não podemos ir para uma pregação, seja ela no grupo de oração, seja ela no retiro, seja ela onde for, com pensamentos diferentes do que levar as pessoas para Deus. Nós não podemos ir para uma pregação pensando na melhor forma da gente aparecer. Nós não podemos ir para uma pregação pensando nas melhores técnicas que nós vamos usar. Nós não podemos ir para uma pregação pensando no que o pessoal vai pensar de mim ou no que o pessoal vai achar. Nós precisamos ir para uma pregação, seja ela qual for, com pouca gente, com muita gente, numa visita a uma família, com o único objetivo: levar a pessoa para Deus. É para isso que nós somos constituídos pregadores. É para isso que o Senhor nos envia em missão com a palavra na mão, para levar as pessoas para Deus e para levar Deus para as pessoas. Agora, para que isso aconteça na nossa pregação, amados irmãos, é preciso desses 3 valores que nós vimos agora no Evangelho: pureza, termos os valores espirituais e o amor a Deus acima de tudo. A partir daí, nós vamos trabalhar, e aí precisaríamos trabalhar outros elementos da nossa humanidade. O Senhor quer trabalhar as nossas intenções. Veja, amados, como a igreja nos ensina, é no coração que são formadas as intenções. E tudo o que nós fazemos, tudo o que nós falamos, tudo o que nós pensamos, é fruto, é consequência das nossas intenções. Qual é a intenção do seu coração? Por isso eu disse que a única intenção que deve nos mover quando nós vamos para uma pregação é a intenção de levar as pessoas para Deus. É isso que deve nos mover. Mas, e aí vamos trabalhar um pouco isso. Quais são as nossas intenções? Quando você faz alguma coisa, qual é a sua intenção? Nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar essa reta intenção. E hoje, no mundo de hoje, o que está faltando nas pessoas é essa pureza de coração para termos uma reta intenção. Por quê? Hoje está difícil acreditar em alguém. Hoje está difícil acreditar que uma pessoa está falando a verdade. Por quê? Porque hoje se tornou prática comum falar uma coisa pensando e desejando outra. Está aí para todo mundo ver, escancarado. As pessoas fazem discursos lindos, palavras as mais bonitas possível. Mas quais são as intenções dessa pessoa? Aquilo que ele está dizendo é realmente fruto da intenção do seu coração? E a gente sabe que nem sempre, ou quase sempre, não é assim. Porque o mundo está cheio de pessoas que falam bonito, mas pensam feio. O mundo está cheio de pessoas que falam palavras bonitas, mas pensam
porcaria. E nós podemos, com uma certa tristeza, dizer que no nosso meio católico, no nosso meio de pregadores, existem também muitas pessoas que pregam bem, mas as intenções não são aquelas que devem mover uma pessoa que ama a Deus. Por isso, nós encontramos muitos pregadores profissionais, que são profissionais da pregação. A pregação para ele é um meio de vida e não uma oportunidade de levar as pessoas para Deus. Por isso, nós percebemos pessoas que usam da pregação, da sua eloquência, da sua capacidade humana de persuasão, para tirar proveito próprio. Eu não estou falando para esse tipo de pregadores. E se entre nós aqui, entre todos os pregadores do estado, existem pessoas assim, em nome de Jesus, eu chamo a atenção agora e repreendo. Se o Senhor te deu a capacidade de falar bem, de se expressar bem, se o Senhor te deu a graça de poder ser persuasivo nas suas palavras, se o Senhor te deu a graça de poder fazer transmitir uma ideia bem formada, de influenciar as pessoas, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, faça isso, aproveite essa graça que o Senhor te deu para levar as pessoas para Deus. Não traga as pessoas para você. Não é você que vai salvar. Não foi você que derramou o seu sangue na cruz. Não foi você que morreu na cruz. Não é você que é imolado no altar. É Ele. É Ele que salva. É Ele que liberta. É o seu sangue e o seu corpo que nos são dados como alimentos. Nós não podemos, não é justo, não é lícito, não é honesto da parte de alguém que se utiliza do poder da pregação para atrair as pessoas para si. É preciso que nós entendamos que o Senhor nos colocou e sem merecermos, se aqui ou se no estado existe alguém que se julga merecedor, pode vir aqui, ocupar o meu lugar e pegar o microfone. Mas sem merecermos, o Senhor nos coloca nas mãos um microfone, sem merecermos. Para quê? Para que nós possamos falar dele e levá-lo para os outros e trazer as pessoas para ele. E nós precisamos ser fiéis, e nós precisamos entender que o Senhor nos capacita porque Ele quer que nós sejamos fiéis à sua palavra. Ele quer que nós sejamos instrumento de ligação entre Ele, que é Deus, e o seu povo que precisa de Deus. Ele quer que nós sejamos instrumentos de conversão e de salvação, de libertação. É claro, para que nós possamos ser esses instrumentos genuínos do poder e da salvação de Deus, é preciso que primeiro, antes de tudo, nós nos deixemos salvar, nós nos deixemos curar, nós nos deixemos purificar e santificar. Meus irmãos, o Senhor está nos pedindo isso, e não é muito, porque tudo Ele nos deu, tudo Ele nos dá. O que nós seríamos sem Ele, sem o Espírito Santo? E eu repito essa pergunta que já fiz em muitos lugares. O que você seria hoje? Onde você estaria hoje? Se não fosse o Espírito Santo agindo na sua vida, graças a Deus através da renovação. Mas o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida, transformando a sua vida, influenciando o seu pensamento, o seu sentimento, mudando o seu coração. Onde você estaria hoje? Onde eu estaria hoje? Onde nós estaríamos hoje? E eu respondo, por mim, não sei se estaria vivo. Graças ao Espírito Santo, graças a Deus, graças à misericórdia do Senhor, nós estamos aqui. E ainda mais, Ele coloca o microfone na nossa mão, Ele nos dá a palavra,
Ele é a palavra, e Ele nos dá a palavra e a capacidade de falarmos, de proclamarmos, de anunciarmos essa palavra. É preciso que nós sejamos fiéis a esta palavra. Nós somos apenas a voz. Nós celebramos 2, 3 dias atrás a natividade de São João Batista. E João é aquele profeta que Jesus mesmo diz que entre os nascidos de mulher é o maior. João é aquele que foi batizado ainda no ventre materno. João é aquele que Jesus diz que ele é o maior entre os profetas. Mas o que João dizia? Qual era a definição que João falava, dizia de si mesmo? Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Meu irmão, minha irmã, nos conscientizemos de que nós, por graça de Deus, somos a voz. Nós não somos a palavra. Nós somos a voz que precisa ser proclamada por sobre os telhados, que precisa ser anunciada oportuna e inoportunamente. Nós precisamos fazer chegar ao ouvido e ao coração das pessoas essa voz que leva uma mensagem, que leva uma palavra. Nós não somos a palavra, nós somos a voz. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a deixar-se usar como voz de profeta, como voz que é fiel à palavra que você anuncia, com pureza de coração, com retidão de coração, com os valores certos e com o amor verdadeiro. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e deixe-se agora envolver por este Espírito Santo, para que você seja, mais do que tudo, antes de tudo, uma voz profética, uma voz que anuncia e que proclama a palavra, como João define no início do seu evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra que nós devemos anunciar, que nós devemos proclamar, tem nome, se chama Jesus. Essa é a palavra. É para Ele que nós precisamos levar o povo, não para nós. É para Ele que nós precisamos direcionar todo o povo que nos ouve, que escuta a nossa voz. É Ele que nós devemos anunciar. O conteúdo da nossa pregação não pode ser outro, a não ser a pessoa de Jesus. Repito, para isso precisamos ter um coração puro, precisamos colocar os valores certos, armazenar em nós os valores certos e viver, antes de tudo, o amor a Deus. Peça agora ao Espírito Santo que te converta. Se você precisa se converter em algum desses elementos, se você precisa tirar do seu coração alguns valores que não são os valores de Deus, se você precisa tirar do seu coração sujeiras que impedem a palavra de Deus de sair, de ser proclamada pela sua voz, como ela deve ser, se você precisa tirar do seu coração outros amores que concorrem com o amor de Deus, que deve ser o primeiro, peça ao Espírito Santo agora que venha purificar o seu coração, e se preciso for, que ele derreta o seu coração, para que seja possível separar a sujeira que às vezes já está tão entranhada que é impossível identificar se não fizer esse derretimento do seu coração. Peça ao Espírito Santo que toque o seu coração profundamente agora. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar
e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar. Deixe o seu coração ser transformado. Entregue, derrame o seu coração na presença do Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, Senhor. Lava, Senhor. Purifica, Senhor. Derrete, Senhor. Tira, Senhor, todas as impurezas. Serás o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Levante seus braços e clame. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito, põe a mão no seu coração. às vezes no meu peito bate um coração de pedra, Que precisa ser derretido. magoado, frio, sem vida. Purificar. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Levante os seus braços e peça: Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Dá para ser mais forte, Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Vai deixando o Espírito Santo de Deus entrar, envolver todos os seus sentimentos, todos os seus pensamentos. Permita que o Espírito Santo estabeleça morada no seu coração, que é o centro, o motor da sua inteligência, mas também da sua consciência, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas vontades. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Cante: derramar,
derrama sobre nós a água do amor. O Espírito de Deus, nosso Senhor.